E aí galera, eu soltei e ela chegou, mais uma banlist, ou será que seria uma pointlist? Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre a lista de ajuste, né, o ajuste de pontos do Yu-Gi-Oh! Genesis que saiu faz pouco tempo. Eu tinha postado um vídeo, eu não sei se algumas poucas pessoas devem ter visto aí, eu tinha postado um vídeo pra falar sobre o reporte do breakdown do metagame do OCG, mas aí eu fui e postei logo, tanto que eu postei por volta das 10h30 da manhã, e aí eu já me justifiquei, dizendo que podia ser que a Konami lançasse a banlist de ajuste do Genesis e tal, e aí eu fui lá e ocultei o vídeo, porque eles foram e lançaram a banlist já por agora, tá? Então lançaram bem cedo, e aí hoje a gente vai comentar um pouco sobre esses ajustes. Se você não tá ligado, eu já fiz um vídeo comentando o que eu esperava, imaginava e queria que acontecesse nesse vídeo aqui em cima, dando os meus palpites do que eu imaginava que poderia acontecer. Dito isso, vamos pegar o que aconteceu de fato e avaliar um pouquinho sobre o que pode rolar. Muito provavelmente hoje à noite eu devo fazer um outro vídeo ou uma live comentando um pouquinho com vocês sobre esses ajustes que aconteceram. Por hora, vamos olhar e dar nossas impressões iniciais. O assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, eu acho que antes de mais nada, antes de eu trocar ali pra lista, deixa eu só comentar um pouquinho com vocês, porque eu já falei lá no vídeo de palpites, né, sobre o que vinha acontecendo nos Invitational, nos YCS Invitational, e aí nós tivemos a performance de X decks, né, sendo principalmente o Odium, principalmente o Vanquish e também o Radiance Typhon vinha performando legal. Você sempre tinha algum spot de Generator dentro dos Invitational no YCS e o Generator com o Calamity. Isso acendeu uma luzinha na cabeça da Konami, principalmente em volta desses decks, talvez, porque eram quem mais performavam. Além disso, na ranqueada do DB, eu percebia muito deck de Radiance Typhon, e aí você tinha variação usando vertente de Goblins, por exemplo, Goblins Punks, e aí Radiance Typhon com Running, que também é coisas que vinham acontecendo, o deck de Odium por padrão, o Vanquish, assim como vinha rolando nos Invitational, mas no DB, a gente via bastante também Dracoteio jogando, coisa que a gente não via tanto lá nos Invitational, nos torneios Invitational a gente não vê isso aí rolando, sabe? Então, imagino que os principais... e o Mitsurugi. O Mitsurugi é um deck também que vinha performando muito bem na ranqueada do DB, tá? Na ranqueada do DB o Mitsurugi também é um deck que vinha performando bem, mesmo que o Mitsurugi já tivesse hits, porque o Mitsurugi ritual tava 60 e o Praise estava 60 também, então só dava pra usar um ritual e não dava pra usar o Praise, por exemplo. E aí ele vinha performando mesmo assim. Mediante isso e outras questões que passaram batidas com questão de Floodgate, a Konami foi lá e lançou esse ajuste de ponto, que é o que a gente vai acompanhar agora. Muito bem, então aqui na tela a gente vai acompanhar algumas questões. Primeiro, no topo você já vê um deck que a Konami foi lá e deu uma girada de faca, que é o deck de Branded, mano. O Branded recebeu o suporte agora no TCG, com aquela caixinha. Eu achei um pouco estranho esse time que a Konami fez pra poder dar a lista nessas cartas de Branded agora, mas eles fizeram, cara. O Lubellion já é um bicho que tem pontuação, o Branded Fusion também tem pontuação e o Mirrorjade também tem pontuação, além da Cartesia e tal. O Mirrorjade tem 33 de pontuação, eles mudaram aqui, mas vocês já vão entender. O Lubellion também tinha pontuação, né, o bicho é o Lubellion. Eu vou até trocar aqui pra minha outra tela pra eu poder pesquisar os bichos antigos, né, na lista que já existia aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Lubellion. Ó, o Lubellion custava 33 pontos. O Albion tava de graça, tá? Então você podia usar na tua decklist, tipo, 3 Albion e nenhum Lubellion, porque não cabia pra você poder encaixar Branded Fusion e Mirrorjade. O Branded Lost, caro pra cacete, 60 pontos e tal. E aí o Albion era quem você podia usar como desafogo. Eles lançaram uma carta nova, né, também, que é essa Virtuos aqui, ó, que já te adianta que também tem custo. Essa carta, ela joga, né, uma fusão que lixa o base do extra deck pro cemitério, isso faz bastante vantagem. E aí, usar cópias extras do Albion faz com que essa carta não tenha custo, porque você sempre tem a melhor carta possível de dash pra poder jogar e ter os efeitos rodando na end phase. Eles mexeram, eu achei um pouco estranho eles fazerem isso nesse time agora, que lançou a carta de Branded, mas mexeram. Então agora você tem o Albion, 20 pontos, o Mirrorjade. Se a gente for dar uma olhada, o Mirrorjade custava 33, ele foi pra 10. Beleza, então você tem um respiro aqui, porque o Mirror custava 33 pontos. Ele foi pra 10, teve um puta downgrade. Só que aí esses pontos agora estão dentro do Albion, que você tinha o Boss com um valor alto, agora o Enable, que é o Albion, que custa 20.
que você preferia? Eu acho que na perspectiva do brand, eu preferia que o Mirror custasse 33 e o Albion fosse de graça, mas eu entendo que eles fizeram isso pra tentar dar uma restringida, e até acho que tem o seu nível de sentido. Então, o Mirror saiu de 33 pra 10, o Albion saiu de 0 pra 20, e a nova carta, né, a Virtuals, ela também foi lançada agora e foi pra 15. E se você tá achando pouco, o Ash Dragon foi pra 10, que é quem você pode jogar com essa Fallen the Virtuals pra trigar o efeito na end, trazendo uma Queen do deck, buscando um Dogma e tal. Então, eles mexeram hardcore nesse deck de Branded, tá? Por fim, nós temos a Branded Fusion, que foi de 33, que é o que já custava, pra 40 pontos. Pois é. Então, o Glory Dragon também foi pra 10 pontos, meu Deus. Então, se liga, as cartas com que a Fallen the Virtuals, que é a nova carta, interage na end phase, foram mexidas. Até porque não vai tardar muito, na verdade vai demorar, porque em fevereiro que vem o Albais branco e tal, e aí ele é maluco com essas cartas de graça. Eu entendo que são cartas que você usa pra poder conectar engines diferentes, o que teoricamente é o que a Konami não quer no Genesis, mas eu achei um pouco pancada, por isso que eu tô gastando um tempo legal pra poder falar das cartas de Branded, tá? Então, eles colocaram essas cartas de end phase a 10 pontos, o Ash Dragon, o Glory Dragon, né? Que pega Dogma, e esse aqui que pega Tri-Brigade na end. A Branded Fusion foi pra 40, o Albion foi pra 20, a Fallen the Virtual chegou custando 15, e agora você tem o Mirror, que diminuiu. Esse foi o upgrade que você teve, né? Mas eu acho que por causa de tanta carta custando ponto, você vai, mesmo o Mirror custando 10, você vai continuar podendo usar só um dele. Acho que por isso que eles fizeram isso, né? Que é pra não punir tanto o jogador de Branded, fazendo com que você não possa usar o boss do deck, eles deixaram diminuindo, mas aumentando mais o preço das outras cartas. E aí você acaba que tem um deck apertado, ainda deve dar pra montar o deck aqui, tá? Só que com muito mais restrições. Então, isso foi o que eles fizeram, e com o time do estrutura de Branded lançado agora. Então, achei interessante, porque eles não foram pau no cu, sabe? Eles não foram comerciais que, porque tá lançando um estrutura agora, eu não posso mexer nessas cartas. Não, eles mexeram, e eu achei isso positivo, beleza? Por mais que lamento o jogador de Branded, mas deve dar pra você fazer o deck ainda com tranquilidade. O Mark vai falar sobre isso no canal dele. O Habakiri me surpreendeu pra caralho, tá? Porque o Habakiri custava 0 pontos, e como eu comentei com vocês, os Mitsurugi tinham custo na pontuação. Ele tinha, dentro do Mitsurugi, custando o Prayer 60 e o Ritual 60. Não dava pra usar os dois no mesmo deck, tá? Então, era isso que você tinha. O Pré-Preparation of Rites custa 10 pontos, e aí era o que você tinha de hits dentro do Mitsurugi, pelo menos como engine pura, digamos assim. O que eles fizeram aqui foi colocar o Habakiri custando 100 pontos. 100 pontos, tá? E as spells? Bom, as spells de Mitsurugi, eles foram lá e mexeram também no Prayers e no Ritual. Mas eles diminuíram para 51, ou seja, se o budget é 100, você continua sem poder usar as duas. Porque uma coisa seria eu poder, não, beleza, eu vou voltar pro Mitsurugi pré-Habakiri. O que eu acho que faria sentido. Eu vou voltar pro Mitsurugi pré-Habakiri, que é o quê? Eu ter Prayers, ter Mitsurugi Ritual, mas não ter Habakiri, aí eu tenho só o Murakuma e tal. Eles poderiam deixar isso, mas eles não fizeram, eles foram bem cruéis, porque eles colocaram o Mitsurugi Ritual a 51, o Praise a 51 e o Habakiri a 100. Se usa o Habakiri, não pode usar as spells, então não faz muito sentido. Se você usa a spell de ritual, você não pode usar o Praise nem o Habakiri, e já começa a ficar um pouco mais estranho, tem que usar as engines. Então, talvez eles pudessem deixar 50 a 50 e o Habakiri a 100, que aí você não usaria, e só seria one off cada uma, talvez. Mas como eu disse, o Mitsurugi tava sim sendo relevante na ranqueada do DB. Nos Invitational não tava, tá? Nos YCS Invitational não teve Mitsurugi jogando. Porém, se você olha na ranqueada do DB, você vê que o Mitsurugi é sim um contender competitivo dentro do Genesis. E aí eles optaram por matar o Mitsurugi aqui dentro do Genesis, porque isso tira o Mitsurugi do jogo, tá? Então, o que vocês acharam disso? Além disso, eles mexeram numa carta que você também usava no Mitsurugi puro, que é o Manju. Eles colocaram um pontinho aqui no Manju pra pesar ainda mais no teu bolso. Então, esses foram hits no Mitsurugi. Então, beleza, a gente tem um deck que recebeu um hype agora por causa do estrutura que é o Desp, eles mexeram, o Branded, né? O Mitsurugi, que tá tendo uma aplicação muito boa no formato dentro da Ranked, eles mexeram, eles estão olhando pra ranqueada do DB, aparentemente, senão não faz sentido esse hit. E aí, o outro deck que todo mundo esperava é o Vanquish. E o Vanquish teve restrição aqui, ó. Nossa, eu nem tinha visto isso. A Holy Su, que saiu custando 10, foi pra 33. Não sei se você lembra, mas quando lançou o Genesis, os canais tinham pontuação, mas tinha tipo 20 na Reaper, 20 na Izuna. Dá pra usar 3 Izuna se você quisesse. O Vampiro e só.
E aí consumia toda a tua pontuação. Mas os Vanquish vieram sem pontuação. Tanto a Holy, quanto o Jalon, quanto o Razer, quanto o Stake. Tudo veio zerado. Aí, 2 dias depois do lançamento, eles fizeram a primeira lista. Que eles colocaram a Holy pra 10 pontos. Então, beleza. Pra usar o Vanquish, eu tenho apenas que pagar 30 pontos pra usar 3 Holy. O resto da engine é de graça. E você pode usar. Não pode usar Canine, ou só se for os Canine de graça, mas eu posso usar Draw e Lock, eu posso usar toda a tech paga, eu posso usar Shifter, tudo isso no deck de Vanquish. Por isso que ele era, de longe, o melhor deck do Genesis, e é quem melhor performava nos Invitational aí, com certeza. O que eles fizeram mediante a isso? Colocaram a Holy Sul custando 33 pontos. O Jalon custa 11 e o Razen custa 11. Você precisa usar 3 Razen? Precisa. Então, 3 Razen. O Stake foi mexido? Deixa eu ver. Stake. Não, o Stake não foi mexido. Tá. Você precisa usar 3 Razen? Precisa. Então, o Razen custa 33 pra você poder usar. Beleza, e o Jalong, ele tá custando 11. Tem que usar 3? Cara, na vertente de deck puro tem que usar 3. Então você vai pra mais 11, 33, 66 pontos. E aí a Holy agora você custa 33. Só vai usar uma. Então isso tira... Continua podendo usar, então você... Isso aqui eu gostei, tá? Porque aí você pode usar Razen, 3-off, Jalong, muito provavelmente 3-off, até porque diminuiu aqui, né? Então é bom que você tenha mais cartas Vanquish boa pra poder ligar a parada, mas a Holy custa 33. Somando o 3-off de cada um desses, e o 1-off dessa dá 99 pontos e acabou o teu budget. É isso que eu quero. Eu quero que os decks bons não possam investir muito da pontuação dele em tech card. Eu quero que os decks bons tenham que gastar o ponto na engine e que use tech gratuita. Tech boa tem que ficar disponível em alta quantidade para decks ruins. É mais ou menos o que eu penso e isso foi perfeito. Agora o Vanquish vai usar 3 Razen, vai usar 3 Jalong, vai usar uma Holy, então a Holy Hand Trap já não rola mais. O problema é que você não pode mais usar Shifter, Draw, esse tipo de coisa. Bom, o Rescue Ace tomou alguma coisa? Ó, o Impulse foi pra 5 pontos, então isso aqui já tava meio que telegrafado, é uma tech de draw que você usa em qualquer deck e é muito bom no Vanquish. Agora o Vanquish não pode mais dar o Rescue Ace Impulse, então esse fogo bom ele perdeu também, o que faz com que você tenha que mais ainda usar Tree of de Jalong, eu acho. Então o Rescue Ace Impulse foi pra 0, o Vanquish provavelmente sai do competitivo, só com a engine nerfada, com o Holy, provavelmente ele sai do competitivo, mas ainda é muito bem jogável, tá? Quero deixar isso claro, é jogável, mas talvez saia do competitivo pela... na verdade não, eu acho que ele ainda continua como sendo um deck bom. Mas ele pede o fogo, pede o impulso, pede muito o alinhamento das cartas. Eu não sei, então, talvez fique estranho, mas ainda dá pra jogar, beleza? O impulso foi pra 5 pontos, o que eu gostei. E aí eles tiraram carta Rescue, né? Tiraram o Airlifter, que custava 10, ele foi pra 5. Porém o Emergence continua custando... o Emergence continua custando... 33, então ainda tá difícil o Rescue, ainda não é um deck, tá? O Teleporte custava 40, eles diminuíram pra 35, comemora, jogador de Punk. E o Sword Soul Emergence saiu de 33 pra 25. Eu vou fazer um vídeo depois comentando sobre esse preço dessas cartas de 33 de consistência, que eles mexeram em algumas agora, mas a proposta inicial dele tá muito clara na minha cabeça. Eu vou fazer um outro vídeo comentando sobre as cartas de consistência. Sword Soul Emergence tiraram daqui. Beleza, agora, vamos dar uma olhada em algumas coisas mais focadas no formato. Radiance Typhoon, tá? Então Radiance não teve lista em Typhoon. Não teve lista em Typhoon, beleza. Goblin Biker Breakout. Tava custando 0, foi pra 7. Beleza. Além disso, nós temos... Upstart Goblin, tava custando 0, foi pra 3. O Big Gabonga não foi mexido, eu acho isso um erro. Eu acho que o Gabonga deveria custar 33 pontos. Entra na parada de consistência, porque no meu entender, o que a Konami tá dizendo pra gente, quando cartas de consistência que você faz e pega uma carta do deck da engine, mesmo que seja da engine, por exemplo, no vídeo do palpite de Banlish, eu comentei que o Gabonga deveria custar, porque ele era muito parecido com a Banshee, ele era muito parecido com as outras cartas, tipo o Granite, e todos eles custam 33 pontos. Mas cartas de engine, como o Sword Soul Emergence, que vocês viram, tem um monte de carta de engine. O Regenesis tem uma carta de engine que você ativa e pega uma carta do deck e custam 33 pontos. Por quê? Porque no meu entender, o que eles estão fazendo com isso é tentar diminuir a probabilidade de você ficar misturando coisas de maneira muito consistente. E se o Emergence, que custa 33 pontos, é uma carta dessa, que você não pode meter em algum outro deck específico, e a piora também, um deck muito bom, que é o Sword Soul, isso também me indica que eles não querem que eu fique ligando as engines desse jeito de maneira muito tranquila. E o que o Gabonga faz é transformar qualquer 2 de nível 3 na engine de Goblin. Então por isso que eu acho que o Gabonga deveria ter sido mexido, e ele é relevante no DB igual o Mitsurugi é. O Mitsurugi é bem relevante só no DB, dentro dos torneios dos Invitational não. Assim como o Goblin também, é bem relevante dentro da ranqueada do DB, tá? Mas nos Invitational não, mas eles olharam pro Mitsurugi, não olharam pro Goblin. Eu acho que o Goblin
Gabonga deveria ir pra 33 pontos. Mas eles colocaram o Breakout a 7. Pelo menos isso, vai. Então é isso que eles fizeram com essa engine aí de Typhoon, Goblin e esse espectro. O Treasures of the Kings foi pra 5 pontos. Deixa eu ver aqui se tem o Mark. Não tem. Bom, foi só a Treasures mesmo que foi mexida aqui pro deck de Odeon, né? Então no Odeon só o Treasure que foi a 5 pontos é Tree-Off, então não é como se tivesse diminuído muito as cartas do deck, né? Então meio que no auge do competitivo é mais ou menos isso aí. Vamos passar agora por todas as cartas pra gente ir vendo o que rolou, né? Tem essa Trap que eu não sei o que ela faz, mas eu acho que deve dar algum tipo de problema no jogo, então colocaram a 51 pontos. Bom, foda-se o que ela faz, mas se der problema é bom. A estátua aqui custam 60, eles aumentaram pra 70. Eu não sei qual é o objetivo deles colocando essas estátuas nesse preço, geralmente elas são one-off mesmo porque elas são buscáveis e tal, mas aí eu acho que a quantidade de cartas que buscam ela é menos no deck, então talvez seja esse o ponto deles em não colocar elas custando 100, o que eu acho que talvez devesse custar 100, porque isso não causa bem pra ninguém, então não sei porque elas não custam 100, são Floodgates e tal, enfim, mas todas elas passaram a custar 70 pontos, beleza? Nós temos também aqui embaixo, ó, o Belzy, que é um dragão que fica na... eu acho que esse dragão ele promove uma espécie de loop em algum momento, né? Por isso que ele tá custando 100 pontos. E aí pra mitigar isso, eles tiraram isso aí, ó. O Black Garden tava a 51 pontos, eles foram lá e colocaram... Tava custando 0, perdão, eles colocaram a 51. É aquela carta que quando você faz o síncro, né? Deixa eu ver... Você cria um monte de token do lado de lá. É uma carta que promove jogadas de FTK. Eu não vi nenhum problema sobre isso, mas eu acho que é uma carta problemática que sim, vale a pena colocar assim. Tem um 5 que você faz que entra e busca ela também, então, mas é uma carta problemática. Pra deck problemático, que ponha muito ponto mesmo, tá? Esse Black Winged Assault foi pra 1 ponto no Black Wing, eles quiseram mexer. Esse Bramble Rose, eu também não sei pra do que se trata, mas a caixa nova do 5DS, que vai chegar daqui a pouco, vai colocar o Rose Dragon, vai colocar o Black Wing e vai colocar o deck do Yusei no jogo. Eles colocaram essas cartas a 1 ponto e estavam zeradas, eu não entendi muito bem o porquê. Eu não sei se tem alguma carta que custa 100, que podia ajudar nela, dentro desse deck. Talvez seja isso que eles estão tentando prevenir. E aí por isso colocaram essa carta a 1 ponto, mas eu também não tenho certeza. Porque são cartas vitais. Vitais não, mas são muito importantes de se ter nos respectivos decks. Então talvez tenha uma carta de 100 pontos que esses decks poderiam usar. Tá fora do radar, a gente não sabe. Eles colocaram cartas importantes a 1 ponto. Eu acho digno, tá? Branded Fusion foi pra 40, como a gente comentou. Glory Dragon. O Brawl do Dark World. Nossa, eu vi gente comentando, né, no meu palpite de banlist que devia soltar alguns decks, tipo... O Brawl não, né? O Dark World. O Dark World, a Snow custa 33 pontos. O Gates eu acho que custa ponto, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dark World. Então do Dark World o Silva custa 100, beleza, ele promove Hand Loop. A Snow custa 33. O Gates custa 5. O Archive custa 5, o Dillings custa 5, e o Grafa custa 5 e o outro Grafa custa 5. Eu acho tranquilo, e a Snow custar 33 é a carta que busca qualquer Dark World card do deck. Eu não acho que tá muito escroto não, tá? Mas foram lá e ao invés de tirar a Snow, diminuindo o ponto dela, porque, de novo, é uma carta que você faz, que busca cartas da engine e esse tipo de carta. Eles estão colocando pontuação alta, 33, mas mantiveram, e aqui eles colocaram o Brawl a 3 pontos, deixa eu ver, Dark World. Só tem ele, colocaram o Brawl a 3 pontos. Eu também acho bom, porque esse deck não promove nada de bom pro jogo, tá? Pode ser que tenha gente que goste de jogar e tal, mas você pode jogar. Só não pode usar 3 de Snow. Acho que tá justo. Enfim, Cosmic Blazar foi de 1 pra 21 pontos. O deck do Yusei deve estar envolvido nisso aqui, tá? Foi pra 21 pontos. Ah, tem uma coisa que eu não gostei, que é o Crimson, né? O Crimson Dragon, ó. O Crimson Dragon saiu de 100 pra 80. Eu não entendi o porquê. Isso aqui talvez seja a parte comercial. Eu falei que eu gostei do Branded ser um deck que recém lançou e tal, e aí eles colocaram um monte de pontuação mesmo assim, mas esse deck aqui, como tá vindo a coleção do 5DS, e você pode usar essa carta, eles usam essa carta porque ela é do anime, do Yusei e tal, eu acho, né? Pelo menos o Tzouken esse Crimson Dragon deve ser também, até o que tem na tatuagem do braço dele, né? Eu acho que aqui eles foram um pouco de um jeito que eu não gosto, com esse hit comercial, mas dá pra entender. Desde que as cartas que o Crimson Dragon invoque tenham custo alto pra não ser usado em qualquer deck, mano. Não pode. Por isso que eles colocaram o Cosmic Blazar ali a 21 pontos. Porque você não pode fazer agora o Crimson Dragon no Centurion e fazer um Cosmic Blazar. Até porque o Centurion tem custo, né? Mas vocês entenderam o meu exemplo. Não pode fazer o Crimson Dragon invocar o Cosmic Blazar. Mas tem que fazer isso com todo o bicho. Porque o desgraçado do Crimson Dragon invoca qualquer sincro, né? Com o mesmo nível do bicho que você deu alvo. Então, cuidado. Uma coisa é que o Hot Red Calamity... Deixa eu ver. Hot Calamity. Eles aumentaram o Calamity colocando 21. Então, beleza. O Calamity custava 1 ponto porque o Crimson Dragon custava 100. Então, não dava pro Crimson Dragon invocar o Calamity. Agora, eles diminuíram o Crimson Dragon pra 20, pra 80, mas aumentaram o Calamity pra 21.
Beleza. Uma coisa que o jogador de Resonator vai sentir é que eles colocaram o Hot Red Dragon Arcfiend Abyss pra 20 pontos. E aí o jogador de Resonator sente, tá? O Resonator era um deck maneiro da Ranked, mas nada impactante, tanto na Ranked do DB quanto nos Invitation. Então achei esquisito eles mexerem nessa carta, mas tudo bem. DDD Dynamite deve dar algum tipo de FTK, foi mexido. A Trap de Nomorph, eles colocaram 1 ponto, colocaram a Fringe de Nomorph a 1 ponto também. Não sei exatamente o que eles estão tentando impedir com isso, talvez o uso de uma Floodgate, eu acho que, se sim, faz sentido você fazer isso aqui. Nós temos o Dododo Warrior, foi pra 7 pontos, muito bom. Esse deck tem que ter restrições, e o Dododo Warrior é quem é altamente genérico. Se você tem um deck de rank 4, você pode usar o Dododo Warrior como uma pool de rank 4, tá? Que é 3 dele e 1 só do Gloves. Aí você dá efeito dele, entra por Special, joga o Gloves revive, você não tá alocado e faz rank 4 de graça. Eu acho que ele tem que custar ponto, porque aí você machuca o deck puro e também machuca ele poder ser splashado em outros decks, whatever, que precise de fazer spawn de rank 4. Então, muito bom esse hit aqui, tá? Mas eu espero que não seja a única carta, eu quero que tenha mais. Beleza, que tem o Onomatopyra, mas você pode não usar o Onomatopyra, sabe? Então eu acho que esse deck precisa de mais hits. Dragon's Miles foi de 0 pra 7, que é uma counter que você usa em alguns decks, tipo Regenesis. Ok, esquisito, mas ok, acho que tá bom. Mas eu quero que eles mexam de verdade no Gravity Controller, né, que é uma counter. Eu quero que eles mexam nessa. O Earthbound Immortal, ele foi pra 51 pontos. O único lugar que eu vi esse deck sendo usado foi no deck de Chimera Fusion, né, o deck de fusão. E o deck de Chimera é um deck muito irritado, muito mexido. Então, não sei. Ele é buscável pela engine de... Como é que é o nome, cara? Pela engine do Hot Red, né? Porque ele lita o Hot Dragon Arcfiend em algum momento, se eu não estiver enganado. Não, eu acho que não é esse, é outro. Mas, enfim, eu acho que esse Kaba, ele é usado em FTKs. No TCG, quando tem FTK de Earthbound, esse cara tá envolvido. Confesso que eu nem parei pra ler. Colocaram 51 pontos nele, eu também não me preocupo não, tá? Eu acho que nem é esse cara que eu vejo no Chimera, que eu vi um Chimera Earthbound com as cartas de Red Dragon que eu achei do caralho. Eu levei uma surra desse deck uma vez que eu peguei e eu achei um pouco estranho e esse cara me soou parecido. Mas não, era outro Earthbound. Enfim. Não me preocupo não, né? Eles mexeram nesses Gisks, ó, que eles colocaram a Gust Kraken a 100 pontos. Porque a Gust Kraken, ela olha até as 2 cartas na mão do oponente e devolve uma delas pro deck. Eu não sei se tava tendo hand loop com relação a isso, mas ela é uma carta que existe só pra dar hand loop, então eles mexeram nisso aqui. Eles falaram lá no artigo deles, que eles iam mexer em algumas coisas que eles não conseguem provar que aquilo dá problema ainda, porque ainda não foi splashado, ainda não foi usado, mas que eles iam mexer mesmo assim, e eles iam voltar atrás em algumas decisões de cartas que eles acharam que foram muito rigorosos. Essa aqui eu acho que é uma dessas cartas, que eles acham que pode dar problema, não podem provar porque não foi usado, mas pode dar problema, e eu concordo que essa carta ela não pode ficar livre não, tá? E aí a Mind Ogos colocaram a 1 pra não poder usar os 2 no deck, além de outras cartas Gisks, que eles colocaram um preço. Aí eu quero que vocês entendam que algumas decisões como essas são inteligentes. Eles colocaram o Gust Kraken a 100, colocaram a Mind Ogos a 1, que ela embaralha a carta do cemitério, então não dá FTK, não dá hand loop, mas a Gust Kraken dá. E aí eles foram lá e colocaram outras cartas de Gish que a 1. Colocaram o Necro Mirror e o Aqua Mirror. Por quê? Porque são cartas que você usa pra fazer a Mind Ogos, ou seja, eles não querem... A Gust Kraken, desculpa, eles não querem que você use o Gust Kraken, porque ele custa 100 e o ritual que faz ela custa 1. Então eles não querem que você use ela. Basicamente eles baniram a Gust Kraken, tá? É isso que eles estão querendo te dizer. Baniram a Gust Kraken, mas o Mind Ogos você pode usar, e as cartas Gisk também. Então por isso que eles mexeram no Gisk, pra você não ficar achando que é uma coisa aleatória e que você é injustiçado. O Ouroboros foi de 67 pra 100, tranquilo, carta absurda. O Lars é uma carta que você usa principalmente no deck do Odion, né? O deck do Odion, você precisa... não precisa usar o Lorde, mas você faz o Lorde de graça, porque fica com 2 nível 6 no campo. Então eu acho tranquilo darem um hit aqui também, pra isso não ser de graça, uma negação genérica de graça que você pode usar num deck bom como o deck do Odion. A Exosystem Michaelis e a Exosystem Pax, isso aqui vale nota, porque Burst Protocol vai demorar ainda a lançar o Burst Protocol no TCG, só vem em fevereiro, mas tem cartas vindo. E o Exosystem é um deck que quando anunciaram o Gênesis, muita gente pensou, mano, esse deck é muito bom, ele é muito pica dentro do Gênesis e tal. Beleza, ele se fode pro Flow em si, que eles mexeram, já comento sobre, mas... E ele até conseguiu resultado no SS do Brasil, por exemplo, no Invitational do SS do Brasil. E é um deck sim a ser respeitado, mas eu não vi ele sendo um deck de representatividade dentro da ranking do DB. Eu acho que a longo prazo esse deck é bem esquisito, pelo menos do jeito que tá agora. Mesmo assim eles irritaram
colocando a Mika a 10, o Pax a 10, a Mika você vai ter que usar 2, o Pax é consistência 3, então 50 pontos são gastos aí, você se fode pra retal e é um deck que pode usar Shifter. Então eu acho que se for pra dificultar algum deck nesse sentido que pode usar Shifter, eu até concordo. Acho que se eles não mudaram o Shifter, ficar podendo pagar 30 pontos no Shifter e ainda assim poder usar Hand Trap fortes, decks que podem usar o Shifter não podem ser de graça, porque eles têm que ficar prejudicados. Você tá usando uma puta Power Card, beleza que eles podem só aumentar o Shifter, pode colocar o Shifter a 100, igual algumas pessoas estão dizendo, acho que não pra tanto, mas talvez 15, 20 eu acho que merece. O Shifter é muito bom pra ficar de graça, e não de graça, né, mas do jeito que eles fazem é quase de graça. Shifter, deixa eu ver aqui, ó, Shifter, eles não mexeram no Shifter, o Shifter continua custando 10 pontos, então eu acho que sim, eles precisam mexer no Exorcister, que é o melhor deck que pode usar o Shifter, tá? Então, além do Vanquish, mas o Vanquish já mexeram na engine. Então eu acho que faz sentido esses hits em engine aqui, tá? Mesmo em deck tipo Exorcister. Ah, mas não fez nada. Mas como eles não querem mexer no Shifter, eles têm que machucar um pouquinho o deck que pode usar o Shifter de maneira mais consistente e liberal, e machucando um pouco ele pra quer usar o Shifter. Beleza, mas tem que gastar na tua engine e não sobra espaço pra usar outras tech, não. Acho que faz sentido. O Floor em si, eu até comentei que poderia rolar, né? O Floor em si e o Retaliate em si, os dois estão custando 7 pontos, tá? Aqui embaixo tem um Retal, mas ambos estão custando 7 pontos e eu acho que faz sentido. É uma Hand Trap tipo Floodgate que você usa, que era de graça até então, e ela machuca grandemente alguns decks. Duas mecânicas, né? Que é um deck Exceed e o deck Synchro. O Contact C, que é um bicho Floodgate, ele custa 100. Não é que é Floodgate, é que você poderia linkar ele, mas não tem link aqui. Então ele acaba sendo uma Floodgate que não dá pra passar por cima. O Floor em si é pra Exceed, o cara não pode fazer Exceed. E o Retal é uma carta que você ativa em Chain, há uma spell que faz Summon. E aí você bane tudo que vai pro cemitério e come deck de fusão geralmente. Então eles foram de 0 pra 7. Agora a gente não tem esse side gratuito contra esses decks específicos, tá? Você vai querer usar, se você quiser usar você pode, mas você vai gastar 21 pontos pra ter Tree Off de Floor em si. Beleza? Eu não sei exatamente o que pensar sobre isso, eu preciso parar e refletir melhor, porque eles mexeram em algumas Hand Trap, e aí a gente pode bater um papo sobre Hand Trap no Genesis, mas essas cartas tão focadas e que atrapalham tanto um deck, que é tipo Insta-Lose, eu acho que digno eles colocarem isso aqui, custando algum tipo de pontuação, não sei se 7, mas acho que eu concordo com isso, tá? Nós temos a Lápis Lazuli que tá custando 51 pontos, tudo bem, pode dar FTK, então é isso, essa carta eu já comentei. Agora, o GB, o Gladiator Fish, é um deck que ele foi injustiçado porque ele veio custando muito, né? Então, o Thunder Edito custava 20, foi pra 33. É que o Thunder Edito, ele é igual o Bahamut Shark. E aí eu comentei no artigo da Konami, eles disseram que cartas como Bahamut Shark são cartas que precisam de atenção. O Thunder Edito é um Bahamut Shark, porque ele invoca um bicho do extra deck de um jeito que não era pra você fazer. Então, o Thunder Edito aumentou de preço, mas as outras cartas devem ter diminuído, né? Ó, o Gaizaros foi pra 0, justo, tava custando 20, não faz nenhum sentido o Gaizaros custar 20, foi pra 0. A Ground custava 33. De novo, rota, você ativa e busca um Gladiator do deck. Isso mais prejudica Splash em outros decks? Não. Mas eles deixaram com preço ainda. Foi de 33 pra 25. E a Rejection, que é essa contínua que você invoca no deck, foi de 15 pra 10. Tipo, o Gaizaros dá uma melhorada, mas isso você continua usando só o one-off, né? Dessas cartas aqui. E a Thunder Edito foi pra 33. Assim, continua machucado, tá? O deck de GB. E ainda não sei muito bem o porquê, mas tá aí. O Granol, nossa, o Granol foi pra 10, mano. O Desper foi muito mexido, tá? O Granol foi pra 10, eu vi que o Spring, o Iron Dash também foi pra 10. Então, todas as fusões custam 10 pontos. O Brand Fusion custa 40. O que é bom quando chegar o Burst Protocol é que você pode largar o Brand Fusion. Você não precisa usar, porque custa muito ponto. Aí, beleza, você melhora. Só que aí o Albais vai vir custando ponto com certeza, tá? Com certeza. Mas, por enquanto, você precisa da Brand Fusion, que continua que eles aumentaram de preço. Eu acho que aqui eles foram mal. Eu acho que talvez devesse ter mantido 33 na Brand Fusion, não aumentar pra 40, e esses outros pontos aqui eu acho tranquilo. Grizzly Prison, essa carta, não sei se você conhece, mas é como se fosse um de barrier, tá? Porque ela diz que se você controla um face-up monstro que foi Tribute, Ritual ou Fusion invocado, até o fim do próximo turno do oponente, nenhum jogador pode fazer Synchro, Exceed, como é que é? Nenhum jogador pode Synchro ou Exceed Summon, Synchro e Exceed monstros não podem atacar. É um de barrier pra Synchro e Exceed. Então colocar pontuação nessa carta eu acho digno também, tá? E já falamos disso, Essa carta pro Exorcista também, eles estão de olho no Exorcista, foi pra 5 pontos. Então, além de você ter 2 Mika, 20, 3 Pax, 30, 50, você ainda tem Tree Off de Sayori, cada uma 5, 15 pontos. Então o Exorcista começa a ficar um pouco mais caro. Trio de Shifter já estourou o budget. Eu acho que é esse o plano deles e eu acho justo, tá? Porque pode usar o Shifter. Seria melhor só aumentar o Shifter? Poderia ser, mas parece que não é isso que eles querem. Então,
faz sentido visto a proposta dele. O Caliga custava 90, foi pra 100. O Iron Thunder, que é a counter que tava telegrafado que eles iam mexer, foi de 0 pra 5 pontos. Então, era o side deck de todo mundo pra ir primeiro. Agora, você tem que gastar 15 pontos pra usar esse side deck pra ir primeiro. Acho justo também, tá? Noroi custava 10, foi pra 15 do Canine. O Meamear foi de 13 pra 15, porque dava pra usar isso aqui, porque a contínua continua livre no jogo. Então você podia usar o 66B, que pegava contínua, a contínua pegava alguém. Então ainda dava pra jogar com o Crystron e um Vanquish da vida. Eles mexeram, acho bom também, tá? Esse deck arrombado, e ele puro é muito bom, tá? Esse deck puro é muito bom, então ele tem que machucar, ele não pode ficar livre freestyle não. O Werewolf foi pra 10, aqui eu achei um pouco exagerado, mas enfim. O Generator foi pra 1 ponto, legal, esse Generator foi pra 1 ponto. Eu acho que eles não mexeram em carta Generator, deixa eu ver. Eu acho que eles não mexeram em carta Generator, né? Então eles não mexeram no Lopt e nem na Field Spell, que eu até comentei que eu queria por causa do Calamity. Mexeram nisso aqui. Se você usa o Calamity no Generator, não pode usar esse cara. Mas eles mexeram em outro bicho, deixa eu procurar ele aqui, que foi o Dinossauro, cara. Aqui, ó, o Dinossauro nível 9, eles colocaram 1 ponto nele também. Então, se você usa o Calamity, você não pode usar esse cara. E esse cara fomenta o Summon de nível 9. Eu achei inteligente o jeito que eles fizeram isso aqui, tá? Ele não impede o Generator de usar o Calamity, mas você perde o plano B de interagir, que é o Exceed grandão ali, e também você perde esse cara, que é um puto extensor bom. Se você pode usar Oviraptor pra pegar o Megalo, baixar o Megalo, fazer a Mico e a Mico pegar a Legacy, que invoca nível 9? Pode, mas tem que baixar o nível 9. Como que você invoca o nível 9? Com a vara ou com esse cara? Esse cara tá mexendo. Então se você usa esse cara, você não pode usar o Calamity. Eu achei bom, tá? É mais ou menos isso que eu queria, só com carta Generator. Eles não fizeram com carta Generator, mas fizeram com Tech. Tanto com o Exceed, que é plano B, pra caso o Calamity não funcione, achei justo. E esse dragão aqui, e esse dinossauro também foi bem justo que eles fizeram com o Generator aqui, tá? Mais ou menos o que eu queria, eu acho que já melhora bastante. Nós temos aqui embaixo também uma Trap, Manju, Masquerade. Nossa, Masquerade de 16 pontos, mano. Machucaram o Despia. Spell de Megalith. Jogador de Megalith. O Megalith não foi bem em Invitational, não tá indo muito bem na Ranked, mas ele foi top 8 do torneio do Farfa, né? Foi o primeiro torneio. E o Megalith é um deck que ele pode misturar ali com outras cartas, usa o Manju. O Manju tá custando tá custando pontuação de 1 ponto agora, né? E não tinha custo na engine de Megalith. E é um deck digno, um deck bom, tá? Só que aí, esse Anastasia é uma spell que você ativa, busca 2 do deck e descarta uma. E aí quando você faz ritual, você ainda compra 2. Não, é isso. Você descarta uma e busca 2. E se você faz ritual, você compra 2 e descarta uma. É absurdo. E aí eles colocaram 33 pontos de novo. Sendo cartas de consistência, que você ativa e busca cartas da engine. Por isso que o Goblin tinha que ser mexido. Até o Megalith Anastasia, que não faz nada, foi mexido. Por que o Goblin não foi? Sendo que o Goblin é relevante, tá? É isso que eu quero falar. Nash Knight. Então agora o deck de rank 5 não pode fazer o Nash Knight, porque geralmente o deck bom de rank 5 custa ponto. Tipo o Vanquish e o Canine. Então o Nash Knight é uma interação que você já não vai ter. Mexeram aqui no Archmage, colocaram só essa carta. O Archmage é um deck que performa bem também, tá? Archmage. Não, Medius. Não. Então essa foi a única carta de Archmage que eles mexeram. Tá. Melhor que nada, mas ele é one-off. Então 5 pontos no Archmage agora, só pra dizer que não mexeram. A Fox, tá. A Fox tá no Punk, que é um deck que eu acho que deveria tomar hit. Diminuíram o teleporte, mas colocaram pontuação no Fox Tunny. E eu acho que não tem nenhum outro Punk, né? Não tem. Acho que deveria ter, tá? De novo, eu acho que o Punk é um deck bom o suficiente, mesmo que não esteja no Invitational e não esteja no topo da Ranked. Eu acho que ele é um deck bom o suficiente que não pode ser um deck que você faz e constrói ele em volta de um monte de tech. Eu acho que ele é bom o suficiente pra poder jogar ser um deck de engine e não de hand trap. E o Fox, o deck de Punk, é um deck que não muda a forma que você joga o Yu-Gi-Oh! Do avançado pro TCG. Eu acho que por isso que ele é um deck que tem que ter pontuação na engine. Entenda, eu não quero que você não possa usar o Punk. Você pode usar o Punk, só que você não pode usar o Punk do mesmo jeito que você usa no TCG, com um monte de hand trap. Eu entendo que tem o Psyche End custa ponto, deixa eu ver. Psyche End Punisher custa 20 e o Teleporte agora custa 35, né? Deixa eu ver. Teleporte. Custa 35, beleza. Eu entendo que tem isso aí. Então você não usa teleporte. Mas tem que ter pontuação na engine. Eles colocaram na Fox Tunny. É um Tree-Off. Eu acho que dava até pra colocar no Yamin também, custando 5 pontos, tá? Eu acho que dava pra colocar nessas cartas aí. Mas na Fox Tunny já me dá uma aliviada, e que tem um deck aí que você não pode só pegar o TCG e jogar no Genesis. Se cada King de 0 pra 5, negação de rank 3, dentre eles o Goblin, custa ponto então. Essas cartas eu não sei o que elas fazem, mas são cartas que aparentemente promovem
dinâmica de FTK, concordo. Essa carta aqui tá custando 21, parece que deve ter alguma carta que interage com ela que custa 80, então concordo. Ah, Dragonar. Então mexeram no Utopia, mexendo no Dragonar, legal. Porque o Dragonar é o Bahamut Shark também, igual, eu comentei no meu palpite de banlist. E o Dragonar é uma carta que faz igual o Bahamut Shark. Então, mexeram nele, o Utopia agora tem, custando 7 do Warrior, você não pode usar 3 do Warrior e esse cara. E o Onomatopeira, sabe? Então, se você usa esse cara, você não pode usar 3 do Warrior. E eu acho que você vai preferir usar consistência. Então, esse cara sai da endboard, provavelmente do Onomate. Gostei. Esse bicho, ele promove hand loop, tá 13 pontos, gostei também. Phantom e o Bell. Eu não vi essa Yubel tendo nenhum spot em nenhum lugar e eles aumentaram de 50 para 76. Ok, Strava também telegrafado, custando 10. Gostei. Só que eu acho que o Desires deveria diminuir. O Desires está custando 20 ainda. E o Strava 10. Eu acho que o Desires é pior do que o Strava pro Genesis. Porque o Genesis tem a pool diminuída, o que acaba fazendo com que o teu deck build seja mais afetado. Então por que que o Desires custa 20 e essa carta custa 10? Eu acho que essa carta é melhor do que o Desires no Genesis, tá? Já falamos disso. Isso aqui é um Monster Reborn, mas é uma carta que atrapalha a regra. Então eles colocaram a 11, legal. É muito melhor usar o Reborn do que isso. Não tem por que usar isso se tem um Reborn e isso atrapalha questão de regra. Esse bicho da FTK potencialmente tá custando 1, beleza? Impulse a gente já falou. O Retaliante em si é igual o Flaw em si, só que mais fraco. Também concordo de ter custo. Ah, não, é reversa ao... Ah, não, beleza, Question, esse é reversa ao Quiz. Acho que isso da FTK, em algum nível, eu lembro que existia esse deck de FTK, 100 pontos, tá justo. Senju também tá custando 1, assim como o Manju. O Solemn Scound, que era uma counter, tipo Solemn Warning, eles colocaram a 5. Mas cadê o Gravity? Eles não mexeram na Gravity Collapse. Caralho, eles só mexeram no Iron Thunder. A Gravity Collapse tinha que ser mexido, mano. Que é uma counter exclusiva pra Synchro, e aí talvez esteja o fator comercial deles, né? Porque como o deck do Yusei e do 5DS tá vindo, eles não quiseram mexer nessa carta, na Gravity Collapse. Essa carta tinha que ter sido mexida. Se você não conhece, ela ativa se você controla um Synchro. Aí você manda o Synchro pro cemitério quando o oponente fizer o summon. Você nega o summon, destrói, e seu oponente não pode fazer summon de monstro até o fim desse turno. É completamente absurdo, gente. Essa carta não pode existir desse jeito, tá? Então, a Gravity Collapse não tá aqui, eu acho um crime de guerra inafiançável, tá? Absurdo. Mano, tem carta pra cacete ainda, né? O Spring de mais carta de 10 pra 10 pontos. O Sif é uma carta que vem com Crimson Dragon, então não pode usar. Bom, gostei. Super Poly custando 13 pontos ao invés de 10. Não sei se eu concordo de ter aumentado o preço desse Board Breaker desse jeito, mas tudo bem. A Fallen the Virtuals, né? Carta pra 10 que vem mexida. Ash Dragon, Totem Bird, Endboard que você faz no Radiance Typhon e no Goblin também, então... Indiretamente eles estão mexendo um pouquinho aqui e ali. Trap Trick, uma trap que vira qualquer trap, acho justo, custa 3. Treasure the King, 5 pontos, a gente já falou. Trishula saiu de 3 para 13, prevenir hand loop, acho digno. Até porque depois ele vira o Exceed Rank 7 que tira mais carta da mão do oponente. Então, quer fazer hand loop? Pode, mas você vai ter que gastar mais pontos aí e deixar de ser pau no cu. Upstart, Vanquish, já falamos. World Legacy Monstrosity, legal, porque agora o que eu falei, que o bom, tá? Então eu achei inteligente a forma que eles agiram com o Generator e o FTK do Calamity, tá? Achei inteligente. O Monstrosity é um ponto, é bom. O Dinossauro é um ponto, é bom. Porque tudo isso é coisa que você usa pra facilitar o sumo de nível 9 no Generator. Se não, você vai fazer o quê pra invocar nível 9 no Generator? Invocar a vara só ela. Bom, o Barão diminuiu de 85 pra 80, não gostei. O Crimson Dragon, não sei porquê, mas tudo bem. Card Safe Return, carta que pode dar problemas, saiu de 40 para 33, tá? Crimson Dragon, Dominus Impulse, Hand Trap, saiu de 30 para 25. Dominus Spire saiu de 10 para 5, Hand Trap, legal. Então o deck de Odium ganhou essa carta a mais, que você pode usar agora com muita segurança essa carta. Tank saiu de 40 para 35. Fóssil Diga de 40 para 35. Morner, beleza, diminuíram o Hand Trap, né? No caso o Morner e o Ogre. A Morner custava 7. Não faz nem sentido, porque custa o mesmo que o Fua, não faz sentido nenhum. E o mesmo que o Veiler. Ninguém nunca vai usar essa carta. Agora ela foi pra 3, beleza. Mas também não tá de graça, tá? Também não tá de graça. Então, gostei. Dá pra usar esse Morne aí custando 3 pontos. E o Ogre saiu de 5 pra 3. Ok. Punk recebeu mais suporte. Gaizado a gente já falou. GB. E o Bell, tá bom. Aumentaram aí o Bell, tiraram o preço disso aqui. Raps Feather, Board Break, diminuíram pela metade. Isso aqui vai estar no deck de provavelmente todo... não tenho certeza. Eu acho que eu prefiro usar Ciclone. E o Heavy Storm também. Então o Raps Feather saiu de 30 para 15 e o Heavy Storm de 20 para 10. Eles estão querendo fuder teu deck de back row, hein? Eu não sei, tá? Tudo bem. Tá.
Canine Reaper diminuiu, opa, foi de 20 pra 15, mas eles aumentaram os Enable, né? Aumentaram lá o 66A e também o Noroi. Lightning Storm pela metade. Cara, ok, bom, um Board Breaker desse, grandão, custava 40, tava caro demais, e agora foi pra 20. Então se você usava um antes, você pode usar dois agora, mas ninguém usava, e provavelmente ninguém vai usar. É melhor usar o Dark Hole e agora Heavy Storm, né? Enfim, Lubellion, então diminuíram o Lubellion de 33 pra 10, e o Albion tá 20. Viram que o Albion é melhor do que o Lubellion, só que são cartas que fazem fusão, e eu acho que sim, deveria ter preço sim, tá? Então você pode usar um Albion, um Lubellion. O Albion é 20, o Lubellion 10, o Mirror 10, o Ash Dragon 10, o Glory Dragon 10, o Spring 10, o Brand Fusion 40. Difícil, hein? Diminuíram o Ninja, graças a Deus, não faz sentido nenhum esse Ninja custar 20 pontos, foi pra 5. Metamorfose, 5. Essa Metamorfose eu não gosto não, tá? Se você não conhece, ela diz que você faz summon de uma fusão do Extra Deck com o mesmo nível de um monstro que você tributa. Você tributa um monstro, aí você invoca uma fusão, tá banido no TCG, OCG e Master Duel, tá? Você tributa o monstro e invoca uma fusão do nível daquele monstro que você tributou. Custando 5 pontos só, isso é de graça, mano, não pode não. Não gostei disso aqui, cara. Enfim. Mirage Nightmare, essa carta também é uma carta banida em todos os lugares, mas não é como se fosse causar impacto, mas deixar de graça também. Tá bom, quer usar, usa. Mirror Jade tá aí, Mitsurugi, Monster Reborn foi pra 10, Nibiru saiu de 10 pra 5, bom, tá? Apprentice do Chimera foi pra 20 pontos, custava 33. Nightmare Throne custava 50, foi pra 25, foi pra metade. Eu ia falar que DDD pode usar isso aqui, mas isso é usado em qualquer deck que tem fim de 0/0, tá? Inclusive DDD. Esse cara aqui, ó, que custava 100 foi pra 80, eu acho que ele vinha com Dragonar e agora não pode mais, né? Não sei se é isso, talvez sim. Premature Burial, ok. Nossa, Raid Raptor, Vanish Lenius, custava 5, foi pra 0. Rota, custava 40, foi pra 35. Rescue Ace, Sauravis. Splight Starter, custava 20, foi pra 10. Sword Soul, já falei. Ashuna, custava 33, foi pra 13. Hidden City, custava 33, foi pra 13. Union Hanger, 33, foi pra 25. E aí, mais uma carta de ninja, custava 20, foi pra 5. O jogador de ninja, João, parabéns. Mano, foi isso que rolou, tá? Eu falei de coisa pra cacete, o vídeo demorou pra caralho. Não vou conseguir agora voltar atrás e formular o meu pensamento sobre o que mais eu esperava. É isso que eu tenho pra te mostrar. Senti muita falta do Gravity Control, do Gravity Collapse, que é a counter. Acho que isso aí deveria ter sido mexido, mas foi por causa do deck do Sim 10 que eles não mexeram. É isso, valeu, falou, até mais. Tchau. Listen.